Irmãos e irmãs, boa tarde, que Deus abençoe a todos. Na verdade, estamos felizes no Senhor. A glória de Deus, a manifestação do nosso Deus nos nossos corações, seja de muita alegria, seja de grande felicidade, seja de grande regozijo, porque aqui está a bênção de Deus, glórias ao Senhor. Porque onde está nossa irmã Maria Luísa, aí está a bênção de Deus. Porque nela habita a plenitude do nosso Deus e a manifestação do Senhor. E onde vai nossa irmã, ali vai a bênção de Deus. Por isso sabemos, aqui nesses momentos, está a bênção de Deus conosco e queremos que fique conosco. Amém, irmãos? A bênção de Deus. E tem uma palavra, é que quando algo pousa, é que fica ali. E nós que queremos hoje, que hoje essa bênção de Deus fique conosco para sempre. Glórias ao Senhor. Que damos as boas-vindas à nossa irmã Maria Luísa. Demos também as boas-vindas ao nosso irmão Oscar Carrilho e nossa irmã Perla. Um aplauso para nossos irmãos. Vamos, irmãos, ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração. E vamos dar ao Senhor graças por tudo. Vamos dar graças ao Senhor por essa bênção maravilhosa de ter essa irmã Maria Luísa conosco, Senhor da glória, Deus maravilhoso, Deus dos céus. Obrigado, Senhor celestial, poderoso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, obrigado por tudo que fazes por nós. O quanto te louvamos, quanto te bendizemos, Senhor, quanto cantamos, quanto te glorificamos. A ti, Senhor, Rei da vida, Pai eterno, Criador de todas as coisas. É o justo e misericordioso, Senhor, que os teus olhos de misericórdia se coloquem sobre nós, Senhor, para nos conceder as bênçãos através da nossa irmã que está aqui conosco, que o nosso coração seja disposto, aberto, para poder, Senhor Deus, tocar o seu coração, como uma casa que se abre para te receber, Senhor, para receber ti, Deus Todo-Poderoso, o teu Espírito Santo em nossos corações, porque sabemos, Senhor, que tu se manifesta no meio de nós, e em cada palavra que medita nossa irmã, ali estarás tu, Senhor, porque tua palavra é a vida, Senhor. A tua palavra limpa, a tua palavra liberta, a tua palavra é bênção. Obrigado, Senhor, te agradecemos, te louvamos e bendizemos e glorificamos, te damos as graças no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos ao Salmo 150, do verso 1 ao verso número 6. Vamos ler esse precioso louvor para Deus, que para isso estamos aqui reunidos, para louvar ao Senhor, através da doutrina, dos ensinamentos. Vamos ler no livro dos Salmos 150, vamos ler todos juntos, irmãos, verso número 1. Aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no firmamento de seu poder. Leiam vocês, irmãos. Louvai-o por suas proezas, louvai-o conforme a imensidão de sua grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com pandeiro e dança, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos de júbilo. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glórias a nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Diz que tudo que respira, louve ao Senhor. Digamos que os céus e a terra, os mares e a plenitude do Senhor, tudo, as criaturas, tudo que Deus criou, e demais nós que fomos adotados como seus filhos, filhos de Deus, bendito o nome do Senhor.
Vamos cantar o hino número 190, Santo, Santo, Grande e Eterno Deus. Hino 190. Que toda glória e todo louvor seja para nosso Deus. E olha que palavras tão bonitas. Não sei se meditaram nelas, mas eu creio que sim. Santo, Santo, grande, eterno, Deus, Deus forte e soberano, justo, incompreensível, autor de todo bem, ancião de dias. Que palavras tão lindas, verdade, irmãos? Quando diz a Bíblia que não há linguagem nem palavra para descrever essa grandeza de Deus. Mas sim, todavia, sabemos que o Senhor vê o mais importante, que é essa linguagem, que é aquilo que não se pode expressar com as palavras, porque são sentimentos do nosso coração. Glórias ao Senhor. Vamos, irmãos, cantar um hino maravilhoso, hino 222, Ó Cristo meu. Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste-me del mal, lávame en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que te diste sacrificio
Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Aleluia e glórias ao Senhor. É que nós amamos ao Senhor, amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que o seu sangue carmesim, seu sangue precioso derramou o Senhor para mostrar-nos e abrir-nos este caminho de salvação diante de Deus. Bendito o nome do Senhor. Que maravilhoso é o Senhor e que grande é a manifestação do nosso Deus entre nós. E que maravilhoso é ver Deus se manifestando de tantas maneiras em sua igreja e usando também de tantas maneiras a nossa irmã Maria Luísa. Quero compartilhar com vocês um testemunho maravilhoso do poder de Deus, de uma irmã que a sua mãe, a mãe dessa irmã, sofreu durante uns 4 ou 5 anos consecutivos de um problema no seu aparelho digestivo. Tinha umas úlceras que lhe causaram também perfurações em parte do seu estômago, no seu aparelho digestivo. E apesar de passar por 1, 2, 3, até 4 cirurgias para tentar curar, para tentar de cauterizar essas perfurações, de fechá-las, não conseguia. Cada vez que fazia, ela abria novamente, mas tinha a promessa do Senhor, glórias ao Senhor, que Deus estaria fazendo uma cura, e o Senhor o fez, e fez da seguinte maneira. Essa irmã sonha com a nossa irmã Maria Luísa, e nesse sonho, que a irmã estava aqui neste lugar, e passava pelo lado da mãe dela, que estava doente, e não impunha mãos nela. Então a irmã ficou triste, a irmã não impôs mãos na minha mãe, e como não lhe impôs mãos, ela não vai se curar. E o que a irmã faz no sonho? Ela se aproxima da irmã Maria Luísa e diz: irmã, por favor, impõe as mãos em minha mãe para que ela se cure. E a irmã olha para ela e diz: e eu para que eu vou impor mão nelas? Porque ela já está curada. Passado alguns dias, vai até o médico e ele estava completamente curada. Que a glória seja para nosso Deus, que o louvor seja para Deus, porque Deus merece isso. Deus merece os aplausos, a glória, a exaltação. E por isso vamos ficar de pé, vamos cantar 2 coros ao Senhor. Cantemos o coro 44, a glória baixou. Coro 44. A glória
Que o louvor e a glória seja para Deus. E a glória de Deus nós vemos sempre. Porque quando Deus esquadrinha o coração de uma pessoa, essa é a glória de Deus. Quando Deus nos fala ao coração, é a glória de Deus. Vemos milagres, prodígios, sinais. Essa é a glória de Deus. É um verso tão lindo em Isaías que diz: veremos o Rei em sua formosura. É isso que nós sempre vemos aqui na igreja. Louvado o nome do Senhor. Cantemos um coro mais a Deus antes de receber nossa irmã. Coro 42. Vamos cantando. Coro 42. Vamos cantando até que baixe o poder. Vamos cantando até que baixe o poder. Dá glória a Deus, dá glória ao Rei. Vamos cantando até que baixe o poder. Não te envergonhes e exalta teu Senhor. Não te envergonhes e exalta teu Senhor. Dá glória a Deus, dá glória ao Rei. Não te envergonhes e exalta teu Senhor. Alça tuas mãos e exalta teu Senhor. Alça tuas mãos e exalta teu Senhor. Dá glória a Deus, dá glória ao Rei. Alça tuas mãos e exalta teu Senhor. Eu sinto gozo em minha alma, gozo em minha alma, gozo em minha alma e em meu ser. Aleluia, glória a Deus. São como rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva em meu ser. É Cristo quem me faz cantar, glória a Deus. É Cristo quem me faz cantar, glória a Deus. De todos meus pecados livre estou e ao céu eu vou. É Cristo quem me faz cantar. Eu canto porque me salvou, glória a Deus. Eu canto porque me salvou, glória a Deus. De todos meus pecados livre estou e ao céu eu vou. Eu canto porque me salvou. Vamos cantando até que baixe o poder. Vamos cantando até que baixe o poder. Dá glória a Deus, dá glória ao Rei. Vamos cantando até que baixe o poder. Não te envergonhes e exalta teu Senhor. Não te envergonhes e exalta teu Senhor. Dá glória a Deus, dá glória ao Rei. Não te envergonhes e exalta teu Senhor. Alça tuas mãos e exalta teu Senhor. Alça tuas mãos e exalta teu Senhor. Dá glória a Deus, dá glória ao Rei. Alça tuas mãos e exalta teu Senhor. Eu sinto gozo em minha alma, gozo em minha alma, gozo em minha alma e em meu ser. Aleluia, glória a Deus. São como rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva em meu ser. É Cristo quem me faz cantar, glória a Deus. É Cristo quem me faz cantar, glória a Deus. De todos meus pecados livre estou e ao céu eu vou. É Cristo quem me faz cantar. Eu canto porque me salvou, glória a Deus. Eu canto porque me salvou, glória a Deus. De todos meus pecados livre estou e ao céu eu vou. Eu canto porque me salvou. Bendito e louvado seja o nosso Deus. Quero compartilhar com vocês, irmãos. Nas igrejas, por exemplo, nós vemos que estão sempre cheias, muitas pessoas visitando, muitas pessoas vão às nossas congregações, mas particularmente tenho notado que nos domingos, quando temos o ensinamento da nossa irmã Maria Luísa,
nesses ensinamentos do dia de domingo, suas pregações. A igreja não está cheia, senão muito cheia. Muitas pessoas se regozijando da bênção de Deus. As pessoas que vêm buscar a doutrina de Deus, glórias ao Senhor. E essa grandeza, essa chenura de coração, e também esse coração tão disposto que tem nossa irmã Maria Luísa, de tudo isso que Deus tem dado a ela, pois o Senhor também vem dar a nós hoje. Vamos a receber a nossa irmã Maria Luísa, e que seja nosso coração aberto, disposto, uma boa terra, para receber a doutrina de Deus. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde, irmãos e irmãs, Deus abençoe. Vocês podem sentar. Eu cumprimento todos vocês com muito carinho. Saibam que era um grande desejo do meu coração vir neste lugar, visitar 2 ou 4 ou 20 ou 30 ou 80 almas, o que for. Assim como quando o Senhor disse para Abraão que ele destruiria Sodoma e Gomorra, e Abraão disse para o Senhor, mas e se houver 50 justos? E o Senhor disse, não. Se houver 50 justos, pelos 50 eu não destruirei as cidades. E assim, Abraão começou a dizer ao Senhor, mas e se houverem 40, 30, 20, até ele chegar em qual número? Até qual número Abraão chegou, o último, quando ele convenceu o Senhor? Foi 5, os leitores da Bíblia. Obrigada, irmão, porque o irmão é leitor da Bíblia. Diz na Bíblia que Abraão disse, mas Senhor, e se houverem 5, você destruirá Sodoma e Gomorra por 5? E o Senhor disse, se houver 5, eu não destruirei a cidade. Então, o que eu vi aí? A misericórdia do Senhor. O Senhor teria misericórdia dessas cidades onde provavelmente havia milhares de pessoas só por 5 justos. Por 5. Isso me ensinou que no meu coração eu não deveria olhar para as multidões, mas que eu deveria olhar é 1 ou 2 corações, desde que eles amem a Deus. E em qualquer lugar onde eu for convidada, na igreja, um grupo pequeno que me convidar, eu não deveria perguntar quantas pessoas estão indo lá, porque segundo as pessoas que estão assistindo, eu vou. Se há mais de 500, eu vou, se não, eu não vou. Não, é um grupo, eu nunca pergunto. Se forem pouquinhos, os que forem, o coração é para Deus. Eles buscam a Deus e isso é o mais importante. Eu fui, não sei se algum de vocês já ouviu o testemunho de quando eu fui para a África, mais além da África, na ilha Maurício. E eu achei que naquele lugar talvez tinha uns 30 ou 40 crentes. Eu achei. Porque lá os irmãos estão indo visitar aquele lugar às vezes, e todas as vezes que eles iam, chegavam pessoas novas e recentes, mas eram 2 irmãs que estavam convidando as pessoas, as suas amizades, e a cada vez que os irmãos iam, a cada 3 ou 4 meses, chegavam pessoas pela primeira vez. E assim, dessa forma, eles estavam já há 4 anos indo naquele lugar, visitando, eles me mandavam fotos, mas eles nunca disseram para mim que os verdadeiros crentes, na verdade, eram só 2 irmãs. Eles nunca disseram para mim, é que todas essas pessoas que você está vendo, porque eles me mandavam as fotos e eu sempre vi umas 40 pessoas, mais ou menos, e eles sempre diziam, quando você vem nos visitar? Eu não sabia, eu achava que eles já eram crentes que tinham se convertido e estavam assistindo, e não foi assim. Eu fui lá, fiz essa viagem, mas naquela época, na viagem que eu fiz, nos reunimos entre todos umas 80 pessoas. Contudo, foi tão lindo e tão belo, porque com o coração eu preguei a palavra do Senhor para eles. E todas essas pessoas fizeram perguntas, porque eu fiz estudo bíblico e eles fizeram as suas perguntas. E foi lindo, e Deus se manifestou, e Deus fez milagres também. E depois eu fiquei sabendo
que eram só 2 crentes naquele lugar, mas que o restante das pessoas também ficaram felizes. Deus fez promessas para eles, Deus esteve com as pessoas, até mesmo as pessoas do hotel, porque nós alugamos um salão no hotel, e as pessoas que cuidaram de tudo, os que organizaram, eles, quando eles viram que nós estávamos profetizando por todas essas pessoas, eles sentaram para que nós dêssemos para eles profecia, e todos receberão a bênção de Deus. Então, por isso eu digo para vocês, irmãos, que eu, fazia uns 4 ou 5 anos, tinha o desejo de vir visitá-los, e eu imaginei que aqui vocês tinham um grupo pequenininho, de uns 10, 20 crentes, mas eu disse, eu quero ir lá visitar os irmãos. E veio a pandemia, e foi impossível. Mas depois da pandemia, eu voltei com o meu trabalho e eu faço com todo o meu coração, e Deus, Ele tem me usado bastante, me deu mais dons, o Senhor. E eu testifiquei isso para alguns irmãos, que eu tenho sentido que o Senhor tem me dado mais os dons, ou que Ele tem me aperfeiçoado esses dons. Não sei bem como falar, mas eu tenho percebido isso, a forma como o Senhor tem me usado, porque já eu não posso impor as mãos em todos, porque tanto tempo impondo as mãos já me deixa os braços cansados, porque já vem o desgaste, então eu não imponho mais as mãos porque é muito pesado para mim fazê-lo. E eu disse isso para o Senhor, mas Ele me disse que não era necessário eu impor as mãos. O Senhor me deu outras formas de trabalhar para o Senhor. Ele me disse, fala para as pessoas. Olha nos olhos deles, fala com eles e diz para eles as coisas que eu te dizer, e eu farei um milagre. E assim eu tenho feito, como o Senhor me disse, porque eu digo para eles, Senhor, se eu for impor as mãos, aqui são poucos, eu posso impor as mãos em todos, mas há lugares onde são 3.000 e 4.000 pessoas, como na Colômbia. Os templos na Colômbia são de 3.000, 4.000, 5.000 crentes. Em Bogotá, há um templo que tem 5.000 pessoas, que é capaz de ter 5.000 pessoas e fica lotado, e há 2 cultos no domingo. Então, impor as mãos em todos eles é impossível. A força humana não é suficiente, mas o poder de Deus sim. Então, o Senhor, aos irmãos, às irmãs, à juventude, aqueles que têm forças, Ele diz para eles, imponham as mãos, dá os dons para eles, para que eles imponham as mãos. Mas comigo, o Senhor, Ele está me usando de uma outra forma, e eu agradeço, eu me sinto tão feliz, porque eu tenho praticado o que Ele me disse, e é por isso que às vezes as pessoas contam tanto os testemunhos, dizem que eu só falei com eles. Quando me dizem, é que eu tenho câncer, irmã, e eu digo, não, mas você não tem câncer, Deus já te curou, e acontece assim, porque Deus me autorizou, o Senhor tem me autorizado para fazer isto, e eu agradeço ao Senhor por isto, eu me sinto muito feliz com o Senhor, me sinto que estou numa outra etapa, numa outra fase da minha vida espiritual, uma fase na qual eu sempre invejei, e eu digo invejei, os profetas da antiguidade. Eu tinha um pouquinho de ciúmes dos apóstolos, daqueles que começaram a igreja do Senhor, porque nós lemos o que nós estamos lendo nos ensinamentos, lendo em Atos dos Apóstolos, como Deus usava eles, como o Senhor os usava com a sua sombra, ou só com a roupa deles. O Senhor até usava isso para fazer milagres. Isso é até perigoso, não é? Porque hoje em dia o Senhor também faz isso, mas isso deve ser muito discreto, para as pessoas não saberem, porque isto pode ser tomado como idolatria. Estão vendo? É por causa disso, mas o Senhor tem feito isso. Mas como eu disse para vocês, eu sentia um pouco de ciúmes e inveja dos profetas da antiguidade. Eu falava, mas Senhor, como é que você falava com esses profetas? Como que esse profeta profetizava? Ele via visões, ele tinha sonhos. Como é que você revelava? Porque os profetas dizem na Bíblia, Deus falou comigo, Deus me disse, Deus me deu essa ordem. E então, sempre com essa curiosidade, eu diria,
eu tinha essa curiosidade de saber como o Senhor usava eles naquela época e eu dizia para o Senhor, mas hoje tu não nos usas assim, tu não fazes essa manifestação da antiguidade na igreja, mas eu conto para vocês, irmãos, que eu estou vivendo essa fase dos profetas da antiguidade, de Isaías, de Ezequiel. Porque como testemunho, conto para vocês, às vezes eu estou orando sozinha, eu sempre gosto de orar sozinha, e eu falo para o Senhor sobre muitas coisas, eu pergunto para Ele sobre as coisas e Ele me diz, diga para essa pessoa isto, isto e isto, diga para essa pessoa, diga que isto vai acontecer, que faça isto e aquilo. O Senhor me diz isso e me fala sobre as pessoas. E depois eu ligo para a pessoa ou mando mensagem e digo para ela, o Senhor disse que você deve fazer, que você está pensando, fazendo isso, que você está vivendo essa situação. O Senhor diz tudo isso e a pessoa chora da emoção, da alegria, da felicidade. Me dizem, obrigado, obrigada, é assim mesmo, Deus me consolou, eu estava triste, o Senhor acabou de me consolar com o que a senhora me disse. Então é essa forma linda e maravilhosa que o Senhor tem me dito, que não somente comigo, mas com muitos da igreja, Ele estará lhes dando esses dons, onde o Senhor respaldará a palavra deles, onde as pessoas, o irmão ou a irmã, falará e Deus respaldará a sua palavra e isto se cumprirá. Mas precisa-se ter um coração limpo e sincero com o Senhor para que isso aconteça. Um coração, como diz os Salmos, onde diz, quem estará no teu santo monte, Senhor? Quem estará contigo? Quem estará diante da tua presença? Quem? Quem, Senhor, estará no monte da santidade? E o Senhor diz, o limpo de mãos, de coração puro e sincero. São eles quem estarão lá. Então, todos nós estamos lutando para chegar nessa meta, nesse ponto, onde Deus nos respalde, onde a palavra que vocês falem seja uma palavra firme, onde vocês abram a sua boca e Deus respalde as suas palavras e possa se cumprir o que vocês falaram, o que vocês desejaram para a pessoa ou a ordem que deram para essa pessoa, porque é esse o trabalho dos profetas e o trabalho das profetisas. Então, Deus está usando já na igreja. Na igreja, eu já conheço muitos para os quais Deus lhes deu esses dons, esses títulos, esses ministérios de profetas. Na igreja, há profetisas também. Mas nós não vamos dizer o nome deles, não vamos dizer é fulano de tal. São vocês quem estarão os descobrindo, vocês os descobrirão, vocês as descobrirão, os profetas e as profetisas, e vocês mesmos, com as promessas que Deus faça para vocês, também Ele tem feito a promessa de que Ele lhes dará esses dons maravilhosos, que Ele os usará grandemente para a pregação da palavra de Deus. E agora sim, vamos começar com as perguntas que vocês tenham preparado nesses 2 dias que vocês tiveram de aviso prévio que eu estaria vindo. Então, eu acho que nesses 2 dias vocês começaram a procurar as perguntas que vocês já tinham há muito tempo, não é? Porque de todos os estudos bíblicos que vocês já assistiram, vão surgindo muitas dúvidas. Portanto, há quantos microfones? Há um só? Há 2. Bem, então vamos começar. Irmã Maria Luísa, boa tarde, bem-vinda a senhora e a sua comitiva e todos os irmãos que nos visitam de muitas partes do mundo. Sua presença, irmã, aqui na igreja é um presente de Deus. Estamos muito felizes, irmã, porque Deus escutou nossas orações, nossas petições. Sabemos das grandes bênçãos que a senhora traz da parte do nosso Deus para a igreja de Santo Antônio, porque acontecerá esse grande despertar e assim seguiremos orando para que todas as igrejas do mundo tenham esse prêmio que hoje tem a igreja de Santo Antônio. Irmã, obrigado por seu sacrifício, por seu esforço, que Deus lhe conserve com muitos anos de vida. Irmã, se a senhora me permite ter uma pergunta da Bíblia, se eu posso fazer? Sim. Irmã, a pergunta está em 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Selecionei uns 2 pontos relevantes por questão de tempo. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Sim, irmão. Em minha angústia,
Invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus, Ele ouviu minha voz desde seu templo, meu clamor chegou a seus ouvidos. Em 2 de Reis, capítulo 20, Segunda, sim, irmão. aí narra a história de Ezequias, que estava gravemente doente, e ele orou a Deus, pedindo que lhe concedesse mais tempo de vida, e Deus lhe respondeu, estendendo a sua vida por mais 15 anos. Esses dois exemplos que tirei da Bíblia, eu fiz para poder fazer a seguinte pergunta: a importância da oração e da confiança em Deus pode nos levar a receber respostas às nossas necessidades e desejos? É, pois, um milagre, o resultado gravado da fé e da misericórdia de Deus conosco? Se a senhora é tão amável, irmã, pode ampliar um pouquinho mais a resposta e nos ensinar? Bem, naturalmente, Deus é misericordioso. E se você orar a Deus, se você clamar diante dele, se você se ajoelhar diante dele e pedir a Deus com todo o seu coração, tomara que você levante as mãos, que você clame ao Senhor, que você peça o que você deseja, o que você quer, coisas espirituais e materiais, que Ele resolva os problemas, que Ele responda às suas petições, que Ele ajude numa toma de uma decisão, por exemplo, para saber agir e proceder. Você faça isso, peça a Deus também pelas doenças, pelas pessoas que estão deitadas em cama, num leito, pelo seu parente, qualquer coisa que for, clame e peça ao Senhor para que Ele te ouça. Deus ouve a oração, mas isto deve sair do coração. A oração deve sair do coração. Davi, aqui quando o irmão leu sobre Davi, aparentemente é o rei Davi quem está exclamando essa oração, essa profecia, porque é mais uma profecia do que uma oração. O que Davi está fazendo aqui diante de Deus, ele fez tomado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus toma uma pessoa, ela não sabe se ela está falando dela mesma ou se ela está louvando e elogiando e glorificando a Deus. Mas o que for, Deus está lá ouvindo essa pessoa. Deus ouve a sua petição, Ele ouve a sua oração. Então, você deve pedir com o coração e pedir a Deus também que Ele te liberte, porque há muitos espíritos maus que vêm e possuem as pessoas, as atam e não permitem que essa pessoa possa orar com liberdade, que possa orar com alegria ou com o coração sincero, porque lhe impedem isso. Então você nos seus pensamentos tem que dizer: Senhor, eu não posso orar, eu me sinto atado ou atada, eu sinto que o diabo me possui e eu não posso me apresentar diante de ti. Veja todos os problemas, tudo o que acontece comigo, me ajuda, Senhor, me ouve, tem misericórdia de mim. E o Senhor terá misericórdia, Deus terá misericórdia, Ele terá misericórdia daqueles que entendem, aqueles que são inteligentes, mas também das pessoas que não conseguem pensar direito, nem ter juízo. Ele terá misericórdia deles também. Então, nós devemos confiar em Deus, confiar no Senhor, mas também amá-lo. Também devemos fazer coisas por Deus. O que é que nós temos de fazer por Deus? Vamos ler a Bíblia, vamos cantar os hinos, os coros, vamos orar, vamos mudar a nossa vida, vamos deixar de fazer os nossos comportamentos errados, as coisas erradas que fazemos. Nós temos de fazer isto por Deus, porque se não fazemos nada para Ele e nós pedimos que Ele nos dê muitas coisas, então nós também deveríamos dar as coisas para Deus e no restante Ele será misericordioso e Ele nos dará também. Nós recebemos da mão dele, mas ele também quer que nós façamos alguma coisa por ele. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, isso é uma promessa de Deus, que eu estou diante da senhora, fazendo uma pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde e bem-vinda a essa igreja de Austin e de Santo Antônio, no Texas, aqui nesse estado tão grande.
tenho uma pergunta e é uma grande honra ter a senhora aqui conosco. Irmã, a minha dúvida está na Bíblia e se encontra no livro de Êxodo. Êxodo? Sim. Sim. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 20. Êxodo 20, 20. Sim, pode ler, irmão. Obrigado, irmã. Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Irmã, gostaria nos ensinasse nessa frase, no que diz nessa frase, porque para nos provar veio Deus para que o temor esteja diante de nós. Obrigado, irmã. Em Êxodo 20, está falando sobre os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Portanto, nós vamos nos contextualizar, vamos entrar no tempo, estamos voltando alguns milhares de anos atrás, e diz na Bíblia que Moisés subiu ao Monte Sinai e lá ele falou com Deus por 40 dias e 40 noites. Ele esteve com Deus e Deus lhe deu os mandamentos, entre outras coisas, e no capítulo 20 nós temos todos os mandamentos que o Senhor lhe deu. Disse para Moisés que ele devia levar isto ao povo e ler para o povo, dizer para eles que eles tinham de obedecer. Mas quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo os mandamentos, diz na Bíblia que houve estrondos e relâmpagos, houve um terremoto. No verso 18 diz que o povo estava de um lado e Moisés sozinho no Monte Sinai com o Senhor recebendo os mandamentos. E no verso 18, o que é que diz? Se você já tem a Bíblia aberta, o que diz esse verso? Isso mesmo, o povo ficou com medo, assustaram, espantaram, se encheram de temor e disseram a Moisés: tu tens de falar com Deus, não nós. Nós somente ouviremos a ti, mas tu fala com Deus, porque nós temos medo. E é por isso que no verso 20 diz: e Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar. Deus veio e tudo que vocês acabaram de ouvir, os trovões, a fumaça, o terremoto, os relâmpagos, tudo isto vocês estão vendo e ouvindo, porque Deus fez isso para prová-los, para provar até onde vocês teriam temor e respeito pelo Senhor. Tenham temor, então não pequem, obedeçam os mandamentos dele. Aqui Moisés leu todos os mandamentos para eles: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, tens de honrar pai e mãe, não podes falar mal do seu próximo, não cobices o alheio, a mulher do seu próximo, quer dizer, o adultério. Eles deviam amar a Deus, adorá-lo. Tudo isso eram os mandamentos e no meio disso vieram os relâmpagos, veio o terremoto e as pessoas ficaram espantadas. Então Moisés disse para eles: Deus está provando vocês e mostrando para vocês que vocês devem obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, e esses mandamentos não eram só para aquela época, para aquele povo, é para nós hoje também. Porque os mandamentos continuam vigentes. O Espírito Santo e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensinam que nós devemos nos afastar de todas essas coisas erradas e cumprir a vontade de Deus e cumprir os mandamentos de Deus. E o Senhor, ele fez essas manifestações para provar o povo naquela época, para que eles temessem a Deus e crescem em Moisés. Mas não é somente lá, porque a palavra do Senhor continua vigente até o dia de hoje.
Hoje não temos Moisés, mas hoje temos o Espírito Santo. Temos a igreja, temos o Evangelho do Senhor. E na igreja do Senhor, Ele está levantando profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. É isso que o Senhor está levantando na sua igreja. E todos eles estarão sendo como Moisés naquela época. E eles são os que continuarão dirigindo e apacentando a igreja do Senhor. Portanto, nós temos de respeitar a Deus, temos que ter temor dele e também valorizá-lo, valorizar a sua palavra, as suas promessas. Quantas promessas o Espírito Santo nos fez? É esse o nosso Deus, ele nos tem misericórdia e amor. Então, vamos ter temor dele, vamos amá-lo e vamos obedecer os mandamentos dele. Vamos seguir em frente? Hello, sister. May the Lord bless you. About a month ago in prophecy, the Lord told me you'd be here with us in San Antonio and that I'd be asking you a question, and I'm very happy because this blessing has come to pass much sooner than I anticipated. Olá, irmã, que o Senhor abençoe. Aproximadamente um mês atrás, em profecia, o Senhor me disse que a senhora estaria aqui em San Antônio. Estou muito feliz porque essa bênção chegou mais rápido do que imaginei. Irmã, minha pergunta é pessoal. Eu estou entendendo um pouco mais a doutrina e entendo que o Senhor tem um plano para cada um e que o plano e o tempo de tudo de Deus é perfeito. Também entendo que temos livre-arbítrio, temos a bênção de conhecer a nosso Senhor e estar em sua congregação, mas depende de nós que nos esforcemos e lutamos para agradar ao Senhor e cumprir seus mandamentos. Tenho tido experiências também que me trouxe tristezas ao meu coração, porque esses erros que cometi poderiam ter destruído a minha vida espiritual. Por muito tempo guardei tristeza no meu coração, mas também me trouxe mais confiança e regozijo no meu coração e também me fez considerar o seguinte: nossos caminhos estão predestinados, que o Senhor muda nossos corações para nos alinhar com aquele plano de Deus. Mas, todavia, temos também o direito de orar ao Senhor sobre nossas necessidades ou desejos. Essa é a pergunta, irmã. Nós temos que continuar orando ao Senhor até morrermos. Até morrermos, nós temos de continuar orando ao Senhor e pedindo para Ele. Nós temos o desejo de muitas coisas, e eu acho que nós sempre desejamos coisas, porque como nós não sabemos quando vamos morrer, sempre desejamos e almejamos, sempre estamos esperando viver e continuar vivendo. Portanto, as necessidades sempre farão parte da nossa vida e o nosso desejo é que Deus nos conceda e nos ajude a atender essas necessidades. É algo normal e natural até o dia da nossa morte. Essa será a nossa realidade. Portanto, temos que seguir ao Senhor e continuar sempre, continuar insistindo, porque a nossa vida espiritual corre perigo. Porque nós temos um inimigo que está constantemente olhando para nós, nos observando e pensando de que formas ele pode nos fazer cair, como pode roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, faz muitos pecar. É isso que o inimigo faz. Então, as nossas orações devem ser constantes, todos os dias, pedindo a Deus pela nossa vida espiritual e pelo restante das necessidades que nós tivermos. Vamos continuar? Sim, irmão. Sim, irmão. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor abençoe. É uma promessa do Senhor que estaria fazendo uma pergunta à sua filha amada. Isso faz 7 anos, quando a senhora nos visitou na cidade de Houston. Estive naquela reunião com a senhora, mas não tive a oportunidade de fazer a pergunta naquele momento. Mas o Senhor recentemente me confirmou essa promessa, que estaria diante da senhora fazendo essa pergunta. Minha pergunta tem a ver com uma palavra muito repetitiva na Bíblia, que é se converter ao Senhor. A senhora também nos disse muitas vezes, repetidas vezes em estudos bíblicos, onde diz: irmãos, volte para o Senhor, converta-se ao Senhor e dê frutos. Mas há uma confusão ou faltou entendimento da minha parte, do que é se converter ao Senhor, porque também
Muitas vezes me perguntam o que é se converter ao Senhor, e eu não sei como responder como propriedade, mas gostaria que a senhora nos ensinasse o que é se converter ao Senhor. Bem, Muito obrigado, irmã. primeiro, temos de analisar o que significa converter. O que é converter, por exemplo, o leite em água ou em queijo. Vocês já pararam para pensar que o leite se torna queijo, uma coisa sólida, e num líquido, um líquido chamado leitélio. Eu chamo de água, mas é leitélio. E como pode se converter o leite nesse produto sólido chamado queijo e também o leitélio? Mediante o quê? Mediante misturando ele com o quê? Uma coisa diferente. Um produto estranho é misturado e assim se converte e deixa de ser leite, não é mais leite, se converteu. Por quê? Porque houve uma coisa que fez que se convertesse, um produto, um químico, o que for, um probiótico, o que for. É isso que significa converter. Então agora, quando nós dizemos irmão, se converte a Deus, isto quer dizer que você estava... Bem, vamos colocar um exemplo de uma pessoa que chegou na igreja. Por exemplo, um homem chegou na igreja e o Espírito Santo disse para ele: você tem 2 mulheres e você mora com essas 2 mulheres. E isso chama adultério. Você está adulterando. Portanto, você deve deixar uma e continuar com a outra. Fica com a que você mais amar e deixa a outra livre. Quando Deus dá essa ordem para esse homem, está dizendo o quê? Que ele tem que se converter. Está dizendo para ele que ele tem de se converter no esposo ou no marido de uma só mulher. Então, esse homem, se ele crê, ele diz sim, eu creio que Deus falou comigo, eu creio a ordem que ele me deu e vou obedecê-lo. Supostamente, ele obedece e deixa a outra mulher, fica com uma só para viver uma vida agradável diante de Deus. Depois disso, Deus vai dizer: esse homem se converteu a mim porque ele creu na minha palavra, ele obedeceu a minha ordem e se converteu e deixou de ser adúltero. Era adúltero e não é mais adúltero. É essa a conversão. Outras pessoas, por exemplo, alguns deles podem ser mentirosos, podem ter rancor, podem ter inveja. E o Senhor diz para ele: se converte. Eu tirarei de ti todas essas coisas erradas, essas fraquezas que vocês têm, eu tirarei. Se converte, toma a decisão de fazer a minha vontade. Então o Senhor diz para a pessoa: você tem rancor, você tem inveja, você mente. E a pessoa diz: Senhor, eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu não quero ser assim, eu quero te seguir e fazer a tua vontade e crer em ti e te obedecer. Então Deus vê a intenção dessa pessoa porque ela realmente quer e tira isso dela, ajuda ela e a pessoa se converte. Mas é que para nos convertermos a Deus, temos de crer e confiar e crer, porque se vem essa pessoa mentirosa, que tem rancor, que tem inveja, enfim, e Deus fala com ela e a pessoa diz: não, eu não creio nisso e eu não aceito e eu vou continuar na minha vida como ela é, ela não quer se converter. Ela não quer se converter. Ela não quer se converter de ser uma pessoa que faz coisas ruins. Ela não quer se tornar uma pessoa que faça coisas boas. É essa a conversão, e isso não é difícil, a conversão não é difícil de entender. E quando o Senhor nos diz: se converte a mim, Ele está me dizendo: crê em mim, confia em mim, me obedeça. E quando eu digo: Senhor, sim, eu creio em ti e vou te obedecer e vou te agradar fazendo o que estás me dizendo. Aí eu estou dizendo para o Senhor que eu quero sim me converter e eu tento fazer isso. E como eu sozinha não posso, digo: Senhor, me ajuda, porque é uma coisa que eu não posso fazer sozinha, mas você terá de me ajudar porque eu quero me converter sim.
De ser mal a ser bom. É essa a conversão. Não sei se vocês querem mais explicações. O que nós vamos converter? O ar no quê? A água no quê? As conversões. Nós, do ruim que fomos, dos pecados que cometemos, nós deixamos de fazê-los porque nós nos convertemos a Deus. Eu era má e agora sou boa, porque antes eu vivia no pecado e na maldade, fazendo o que era errado e agora não faço mais, então eu me converti. É isso que significa conversão. E o Senhor, quando as pessoas vêm na igreja, há pessoas que vêm na igreja há muito tempo, mas elas ainda não se converteram a Deus, porque quando nós olhamos a vida delas, a vida privada delas, nós vemos que elas continuam pecando, elas continuam fazendo os mesmos pecados. E quando descobrimos que elas estão pecando, nós dizemos, mas você está há 5 anos, 10 anos na igreja, você está assistindo na igreja todo esse tempo e ainda não se converteu a Deus, porque veja o que você está fazendo. Como uma família, eu fiquei sabendo de uma família que iam na igreja há 10 anos. 10 anos que eles assistiam à igreja. E ele chegava em casa, na sua moradia, a fazer bruxarias e feitiçarias contra as pessoas. Faziam bruxarias, então. Do que serviu os 10 anos que eles vieram na igreja? Eles ainda não fizeram o quê? Não se converteram a Deus, porque eles não se afastaram desse pecado de fazer bruxarias e feitiçarias. É essa a conversão. Agora ficou claro para vocês, irmãos? Vocês se tornarão mestres e mestras da palavra conversão, não é? Vamos continuar. Sim, irmã. Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, pode crer que Deus tenha tido misericórdia de nós e que tenha tocado seu coração para que esteja aqui conosco em San Antônio, Texas, muito mais rápido do que eu pensava. A amamos e admiro de como Deus lhe dá tanto respaldo. Irmã, tantas perguntas que em todos esses anos eu tinha, mas você, através dos estudos bíblicos, respondeu-me todas essas perguntas, também lendo o livro de vivências. Fiquei surpresa de como Deus lhe fortaleceu tanto, apesar de que não foi fácil tudo o que você passou. Quando eu li tudo o que você passou, meu coração e minha alma choravam, porque percebi que ainda que você padeceu, mas Deus a levou em frente com essa fé que você tem nele. Irmã, tem uma pergunta em Efésios 6:12, se você me permite. Efésios 6:12. Sim. Pode ler, irmã. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Irmã, você nos tem ensinado que a maioria das coisas que nos acontece é porque é o diabo, e porque Deus permite isso, já seja para provar-nos ou para alguma prova. Como poderíamos explicar a nossos adolescentes que tudo o que lhes acontece em questão do bullying ou algumas circunstâncias onde tudo o que vem, que tudo está contra eles, e quando lhes explica que não é humano, que é o inimigo usando essas pessoas, se ainda assim nós, como adultos, nos dá trabalho e temos um processo para compreender que não é a pessoa, senão o diabo. Irmã, hoje em dia o diabo está atacando muito aos adolescentes, pondo coisas em suas cabeças por meio da internet, o qual está muito presente a ansiedade, a depressão, o bullying. E tem vezes que, talvez, como pais, não sabemos como explicar-lhes que o que está lhes acontecendo é por causa do inimigo. Alguma ajuda ou algo que pudesse nos apoiar para apoiar os adolescentes, irmã, que Deus a abençoe grandemente. O quão importante é que todos nós recebamos os dons espirituais. Segundo a Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes devem ter o Espírito Santo e os dons. Então, seria tão fácil resolver essas perguntas que a irmã tem
É uma pergunta realmente muito profunda e extensa, que tem muitos exemplos de vivências que nós passamos no nosso dia a dia com as pessoas, com a casa, com a família, no lar. No lar, o inimigo trabalha demais. Por isso, o apóstolo disse que nós não lutamos contra os seres humanos, mas contra as potestades das trevas. Mas essas potestades das trevas entram e possuem os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os mais idosos, os mais velhos, de todas as idades. Essas potestades espirituais possuem as pessoas, o mundo, a humanidade, todas essas pessoas estão cheias de espíritos ruins. Então, tudo o que acontece no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa casa, lá o diabo está nos perturbando com os espíritos, nos tentando prejudicar de uma forma ou outra. Quando nós conhecemos a doutrina e aprendemos a orar, e aprendemos a confiar em Deus e aprendemos a crer no Senhor, e nós sabemos que a solução está em orar, nos ajoelhar, pedir a Deus por tudo, pelos avós e os tios, as tias, as sobrinhas, os sobrinhos, os netos, as netas, por todos eles, porque contra todos eles, esses espíritos maus vêm, uns contra os outros vêm. Já os vizinhos, os colegas do trabalho, os colegas do estudo, como se diz, os estudantes, a juventude, o bullying, tudo isso, aí estão os espíritos, o demônio, o diabo ataca todas as pessoas usando uns contra os outros, parentes contra parentes, estranhos contra nós. É isso, tudo isso. E quando nós conhecemos a fórmula, que é confiar em Deus, que é crer em Deus, que é orar a Deus, que é pedir para Deus nos ajudar, peça a Deus que lhe dê paciência, peça para Deus que você não sinta nada, que você sinta paciência, que você possa tolerar, que você não preste atenção nessas coisas. Quando você aprender essa fórmula, você não sofrerá neste mundo, porque você já saberá lidar com tudo com sabedoria, você já sabe que Deus anda com você, porque onde quer que nós vamos, Deus vai conosco. Deus é a nossa sombra. Portanto, se eu estou num aeroporto onde há muitas pessoas que vão e vêm, e os espíritos maus estão aí numa pessoa e tentam me prejudicar, tentam me lesar, nesse momento eu clamo ao Senhor e eu digo: Senhor, me guarda, me protege, veja essa pessoa parece louca, ela parece uma pessoa que perdeu o juízo, que perdeu a mente, me protege, me guarda, e Deus está lá, Deus vai estar lá te guardando. Então, isso que nós, os adultos, já sabemos do Senhor, que o Senhor está do nosso lado e que essa é a fórmula, que é clamar ao Senhor nesse momento para que Ele acalme, para que Ele tire todos os momentos ruins e difíceis, todas as coisas que nos fazem sentir mal na nossa vida. Ensinemos isso aos nossos filhos, aos adolescentes, às crianças, ensinemos para eles: confia em Deus, crê em Deus, não presta atenção. É importante que os pais de família convidem os seus filhos na igreja, que tragam eles ao culto, à reunião, para que Deus possa libertá-los, possa os abençoar, possa os proteger e os guardar, para que eles aprendam a doutrina e quando eles mesmos estiverem nos seus colégios, com os seus colegas, que eles saibam que Deus é quem está os guardando e os protegendo, então eles sabem que não devem prestar atenção nas tolices que o outro jovem, que a outra criança está dizendo, porque eles já aprenderam que são espíritos ruins os possuindo para os perturbar, mas que eles têm que confiar em Deus. Nós ensinamos para a criança e para o jovem que nesse momento, eles no seu pensamento clamem a Deus e peçam e digam: Senhor, estão me fazendo bullying, estão contra mim, me guarda, Senhor. Nós temos de ensinar eles a fazer isto, que nos seus pensamentos eles clamem e orem e peçam ao Senhor, e eles verão como esse problema vai acabar, porque Deus começará a libertar e abençoar todos, guardá-los e protegê-los dos perigos e das coisas ruins. E há pais de família que podem dizer: os meus filhos adolescentes não querem saber da igreja, não querem ir na igreja. Então, vocês orem. Orem e peçam
a Deus pelos seus filhos, que não estão indo na igreja, porque eles se tornaram rebeldes, mas vocês peçam a Deus e confiem que Deus está ouvindo a sua oração e que Deus os guardará por amor a vocês. É isso que vocês devem fazer. Não temos de nos preocupar. O mundo já está... É uma palavra que é forte, mas para entendê-lo, o mundo está cheio. A humanidade, o mundo está cheio de espíritos ruins. Estão cheios, lotados de espíritos maus. E a maldade está ao nosso redor, por todos os lados. Os perigos estão ao nosso redor. Portanto, nós devemos sempre andar com Deus. É isso, a fórmula é essa, andar com Deus. E nós temos de ensinar isso às crianças, e eles vão aprender, e eles aprenderão a confiar em Deus. Não fiquemos angustiados, Deus está conosco. Vamos continuar lá? Sim, irmã? Sim. Irmã, boa noite, que o Senhor a abençoe. Obrigada por estar aqui conosco. Eu tenho uma pergunta da Bíblia, em 2 de Reis 13, do 17 ao 19. 2 de Reis 13. Sim. E disse, abre a janela que dá para o oriente. E quando ele a abriu, disse Eliseu, lança. E lançando ele, disse Eliseu, flecha de salvação do Senhor e flecha de salvação contra a Síria, porque ferirás aos sírios em Afec até consumi-los. Tornou a dizer-lhe, toma as flechas. E assim que o rei de Israel as tomou, disse-lhe, fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e parou. Então o varão de Deus, irritado com ele, disse-lhe, ao ferir 5 ou 6 vezes, derrotarias a Síria até não restar nenhum. Mas agora só 3 vezes derrotarás a Síria. Eu faço essa pergunta no campo pessoal, irmã, e às vezes quando um está esperando uma bênção, seja de trabalho, ou sentimental, ou nos estudos, quando em certas ocasiões um tem que ser diligente, fazer certas coisas, mas às vezes tem obstáculos, eu às vezes penso, bom, nesse momento eu não recebi a bênção, porque não é o tempo, não a ganhei, ou porque o Senhor quer que eu me esforce um pouco mais para ganhar aquela bênção, mas também penso que se insisto muito, de repente posso ser obstinada e o Senhor pode me dar essa bênção somente para tropeço. Ou também penso, ou é o inimigo que quer pôr tropeço para eu não ganhar aquela bênção. Então minha pergunta é, até onde eu insisto para obter algo? Nisso temos de ter sabedoria, porque nós deveríamos saber quando podemos insistir ao Senhor e quando não. Depende de qual é a petição ou o que nós estamos pedindo ao Senhor, não é? Dependendo disso, assim nós insistimos ou não diante do Senhor. Se nós estamos pedindo para o Senhor coisas desnecessárias ou que realmente não precisamos delas, que não são prioridade, e nós insistimos, nós estaríamos sendo nécios, insensatos, imprudentes talvez. Depende do que você quer na sua vida e o que você estiver pedindo ao Senhor. Você pode pensar, será que eu insisto ou não? Nós temos de ser insistentes dependendo do que formos pedir. O que é que você está pedindo? Porque talvez uma pessoa, ela começa a dizer, Senhor, eu quero ganhar a Mega Sena. E todos os dias ela pede, Senhor, eu quero ganhar a Mega Sena. Bem, a loteria, não é? Vocês entendem assim, no português, Mega Sena? Bem, e pede. Nós não deveríamos pedir isso. Isso é infantil. Como vamos pedir a Deus uma coisa dessas? Ou dizer, Senhor, é que eu quero ter um carro dessa marca. E o tempo todo ora para Deus lhe dar o carro dessa marca. Isso é uma coisa que não cabe numa petição que é para Deus. Você pode dizer, eu gosto o carro dessa marca. Tudo bem. Há pessoas que têm as possibilidades de comprá-lo. Outras pessoas não. Mas o fazem. Se Deus um dia prometer para você que Ele lhe dará um carro, você pode dizer, Senhor, mas como você me dará um carro dessa marca se o meu salário não é o suficiente? Eu não poderia aguentar uma benção dessas, é impossível.
Mas se o Senhor lhe disse que Ele vai lhe dar isso, isso deve ficar guardado. Você não tem que ficar orando todos os dias pedindo, Senhor, quando você me dará o carro dessa marca? Quando você vai me dar o carro? Não. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem trabalho, porque as portas no seu trabalho fecharam, e você está pedindo a Deus que Ele lhe abra portas de trabalho porque você precisa viver. Você precisa do dinheiro para conseguir viver. Então, você pode pedir a Deus constantemente até o Senhor abrir as portas de trabalho na sua vida. Ou se você tiver um problema, estiver passando por uma dificuldade, uma ameaça, você deve orar insistentemente. Me guarda, Senhor, estão me ameaçando, querem me matar por isto, pelo outro. Senhor, me guarda porque eu estou em perigo. Aí oramos insistentemente, pedindo ao Senhor por isto. Então, como vocês conseguem ver, não é errado insistir, não é errado também deixar de pedir a Deus, mas é errado insistir demais se o assunto for desnecessário e também é errado não pedir ao Senhor quando são coisas importantes. Tudo isso é verdade, devemos ser inteligentes e sábios para saber pedir. Porque até mesmo o apóstolo, numa das suas epístolas, disse: vocês oram e pedem, mas não recebem, porque não sabem pedir. E é isso, não saber pedir é quando pedimos coisas que não precisamos e já seria uma necessidade, uma insensatez pedir isso a Deus ou continuar pedindo. Então, segundo nós vivermos, assim nós vamos pedir ao Senhor. Nós sempre dizemos ao Senhor: Senhor, eu quero que me dê saúde para que eu possa trabalhar. Isso está certo. Nós sempre devemos dizer isso ao Senhor: me dá saúde porque eu preciso trabalhar. Eu tenho responsabilidades. Isso está certo. Mas há outras coisas que as pessoas querem, que são mais caprichos, vaidades, anseios que as pessoas querem. Nisso, não sejamos tão insistentes, porque talvez não convém. Uma vez, uma irmã, ela conta que ela se apaixonou de um jovem. Ela se apaixonou desse homem e o tempo todo ela pedia para Deus que lhe desse esse homem como esposo, como marido, como o seu cônjuge. Ela estava muito apaixonada, mas Deus nunca respondeu para ela e nunca lhe concedeu esse desejo. Então ela disse: Deus não responde as petições que nós fazemos, porque eu pedi que eu estava apaixonada desse homem, mas o Senhor não me deu ele. E isso é não saber pedir, porque está pedindo uma coisa que não lhe convém. Deus não lhe deu isso porque isso não lhe convém. É isso. Há coisas que não convêm e aí Deus não as dá. Mesmo você pedindo, Deus não lhe dará essas coisas porque não convém, não é o momento. Contudo, nós peçamos a Deus sabedoria e saibamos pedir. Sejamos inteligentes, saibamos pedir ao Senhor as coisas. Se lembrem, sempre pedindo as coisas boas, o justo. Porque nós não podemos pedir desejando coisas ruins para os outros. Dizer: Senhor, tomara que dê tudo errado com fulano. Não, porque Deus nunca vai nos ouvir e assim nós estaríamos pecando, estaríamos começando a pecar por causa disso. Então, simplesmente devemos ter sabedoria, não nos preocupemos por isto. As duas coisas são muito importantes e aceitáveis. Pedir e ser insistente, como o Senhor Jesus também deu o exemplo da mulher e o juiz injusto. Ela ia lá e ele não fazia justiça para ela e ela sempre ia lá e pedia justiça e no final ele fez justiça. E o Senhor disse: a oração de vocês deve ser assim, insistente até que Deus lhes dê a bênção. Mas aqui nós temos de saber pedir o que realmente precisamos para que Deus nos ouça e nos dê essa bênção. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor para agradecê-lo. Vamos orar por todas as necessidades e também pelas petições, pelos anseios do coração. Também vamos pedir ao Senhor pelas doenças físicas, pelas doenças do corpo. Peçamos ao Senhor e também agradeçamos o Senhor. Peçamos também o espiritual, os dons espirituais que Deus possa nos dar
Também leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Para mim, como há muitas pessoas recentes, eu sugiro para vocês e convido vocês a lerem muito a Bíblia, porque isso ajudará vocês a receberem as bênçãos dos céus. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, nesta tarde. Agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Agradecemos a Ti, Senhor, porque estivemos diante da Tua presença, falando da Tua palavra, meditando na Bíblia e estivemos, Senhor, aprendendo. Permite, Senhor, que toda a palavra e a doutrina possa chegar ao fundo do coração de cada ouvinte, que entre nos seus corações e que faça lá, que dê frutos, que a pessoa possa dar frutos do que entendeu e compreendeu e aprendeu de Ti, Senhor. Que sejas Tu plantando nos corações essa semente, essa palavra que possa crescer e que cada um se torne uma árvore que dá bons frutos ao seu tempo e a sua folha não cai. Que seja uma árvore plantada junto à beira dos rios, Senhor, porque és Tu o único quem pode dar essas bênçãos a cada um de nós. Te peço, Senhor, que abençoes todos os irmãos e as irmãs neste estado, que Tu os protejas, que Tu lhes concedas as suas petições e os anseios do seu coração, que Tu estendas a Tua mão poderosa que cura sobre cada um e que Tu libertes, que repreendas as bruxarias, as feitiçarias, repreende, Senhor, e tira as maldições do inimigo. Destrói, Senhor, a obra do diabo e abençoa cada um e liberta-o, Senhor. Também, Senhor, aos irmãos e irmãs e pessoas que estão assistindo este estudo bíblico, este vídeo, eu te peço que faças milagres e sinais na vida de todos eles, porque cada um deles está expressando diante de Ti o seu pedido, está expressando a sua tristeza, a sua amargura, o seu sofrimento, a sua doença diante de Ti. Ouve todos eles, ouve cada pessoa, porque há muitas doenças incuráveis, Senhor. E Tu, Senhor, liberta cada um deles, limpa e cura. Estende a Tua mão que cura e tira e corta as doenças. Liberta, Senhor, todos os que foram cativos e presos pelo inimigo, tirando as correntes, as ligaduras, as ataduras. Destrói a obra do maligno. Tira as correntes, faz milagres e sinais, Senhor, abençoa todos os que estão Te invocando, os que creem em Ti, os que confiam em Ti, os que buscam de Ti misericórdia, os que buscam que Tu Te manifestes na vida deles, Senhor. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos tudo a Ti, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve as nossas petições, abençoa todos, Santo Pai, no nome de Jesus Cristo. A honra e a glória sejam para Ti, desde agora e para sempre. Amém e glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Os louvores sejam para o Rei. A glória é para o Senhor. Os louvores sejam para o Todo-Poderoso. Envia o Teu poder. Envia o Santo Espírito. Derrama o Espírito Santo e batiza também. Batiza com o Teu Espírito. Dá dons espirituais, Senhor. Lhes dá os dons espirituais, Senhor. Lhes dá uma mudança de vida. Lhes dá liberdade. Corta as correntes e os empecilhos. Tira a incredulidade. Tira a dúvida. Tira a teimosia, Senhor. Abençoa, Senhor. Aviva o fogo espiritual. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Poderoso é o nosso Deus. Te agradecemos, Senhor. Glória ao Teu nome. A honra e a glória sejam para Ti, poderoso Deus, poderoso Rei. Aleluia. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma
aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aqui. A glória seja para o Senhor. Agradecemos o nosso Deus, agradecemos o Senhor. Poderoso é o Senhor. E agora cantaremos o coro que nos compromete com o Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quero ir. A glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Muito obrigada aos meus queridos irmãos. Que o meu Deus abençoe vocês e até mais. Que vocês recebam muitas bênçãos dos céus. Vocês já receberam, porque Deus já deu a todos vocês bênçãos do alto, bênçãos dos céus. Deus abençoe. Amo vocês com todo o meu coração. Amo vocês. Deus abençoe. Obrigada.